Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como medida da hipotenusa. Então aqui a gente pode ver isso, né? O A seria a hipotenusa porque está oposta ao ângulo de 90 graus, enquanto B e C seriam os catetos desse triângulo retângulo que está em cinza nessa figura. Esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3, como apresentados na figura. Então, A é o diâmetro de C1, B é o diâmetro de C2 e C é o diâmetro do C3. E esses diâmetros coincidem justamente com os lados desse triângulo retângulo que está no meio. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área do círculo 1 é igual à área do círculo 2 mais a área do círculo 3. Isso é verdade, né? Por quê? Porque o teorema de Pitágoras, eu falei em sala de aula que vou desenhar o mesmo triângulo, mas em vez de círculos eu vou colocar quadrados. Espera aí que não ficou legal. Bom, o teorema de Pitágoras ele é escrito considerando esse triângulo retângulo da seguinte maneira: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Isso porque ele relaciona, na verdade, as áreas dos quadrados que compartilham um lado em comum com o triângulo retângulo. Então, esse quadrado maior, que tem como lado comum a hipotenusa desse triângulo retângulo, esse lado do quadrado mede A, mas esse aqui também mede A, né? Isso aqui também mede A. E a área desse quadrado seria A ao quadrado. A mesma lógica se aplica aos outros dois quadrados. Então, a área desse de baixo seria B ao quadrado. E a área desse aqui, do lado esquerdo, seria C ao quadrado. Relacionando as áreas desses quadrados, a gente teria essa fórmula. Então, o teorema de Pitágoras, na verdade, ele relaciona a área da figura que compartilha a medida da hipotenusa, juntamente da área da medida que compartilha a medida dos catetos, né? Que no caso seriam essas daqui. Olha só, que compartilha aqui essas medidas, né? Enfim, é só isso que ele está falando. Então, a área de C1, que está compartilhando a hipotenusa, é igual à soma das áreas de C2 com C3, que está compartilhando os catetos B e C, respectivamente. Um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, ele lançou um desafio. Mesmo sem usar nenhum instrumento de medição, ele poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. No caso, seria essa figura aqui, né?
Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, o professor, ele pediu o quê? Vamos ver. Foram pedidas 3 pizzas. Ele dividiu as pizzas no meio. Então ficou algo mais ou menos assim, né? Olha. Tá aqui a pizza 1. Aqui a pizza 2. E aqui a pizza 3, né? E formou um triângulo com as pizzas. Com as metades das pizzas. Foi isso que o professor fez. A partir da medida do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Opa, é importante perceber isso aqui, olha. A área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. Quando o ângulo aqui é um ângulo de 90, a área da figura que compartilha o lado, que compartilha a hipotenusa, né, como medida, é igual aqui, olha. Igual à soma das áreas das outras duas, certo? Nesse caso que foi falado, a área dessa figura aqui, seria maior do que a soma das outras duas. Então é como se fosse tipo... Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Aliás, eu vou fazer isso naquela figura que eu tinha falado. Aqui, pronto. Aqui eu vou colocar 1, 2 e 3. O que ele está falando é que a área da pizza, da metade da pizza dele, é igual à soma das áreas. É igual não, aliás, é maior, né? Aqui ele falou que é maior. É maior que a soma das outras duas áreas. Maior que a soma da área 2 aqui e maior que a soma da área 3, as duas somadas. O teorema de Pitágoras, ele fala que é igual, mas e quando isso acontece, o ângulo que está aqui é o ângulo de 90 graus, certo? Mas nesse caso, ele está falando que a área 1 é maior do que a soma das áreas das outras duas, então isso não é Pitágoras, porque é maior. O teorema de Pitágoras fala que em um triângulo retângulo, a área que compartilha a hipotenusa em comum, que seria essa, é igual à soma das outras duas áreas que compartilham os catetos em comum, certo? Isso é teorema de Pitágoras, mas isso é igual, olha. Quando o ângulo é 90 graus, é igual. Mas, nesse caso, quando a área 1 não é igual à soma das outras duas, mas sim maior, como foi o que a questão disse, esse ângulo alfa aqui não é 90 graus. E aí, intuitivamente falando, para que essa área 1 fosse maior do que as áreas dessas outras duas, alfa teria que ser maior que 90 graus ou alfa teria que ser menor que 90 graus. Se fosse maior que 90 graus, vamos fazer aqui o triângulo. Alfa maior que 90 graus. E vamos fazer alfa menor que 90 graus.
Aqui é a situação que o alfa é maior que 90. E aqui é a situação que o alfa é menor que 90 graus. Em qual dessas situações, a área 1, que seria no caso essa daqui, ó, 1, 2, 3. Aqui seria 1, 2, 3. Em qual dessas situações, a área 1 seria maior do que a soma das outras duas áreas? Seria com o alfa sendo menor que 90? Não, né? Seria com o alfa sendo igual a 90? Se o alfa for igual a 90 aqui, então a área 1 vai ser igual à soma das outras áreas. Vai ser igual à soma da área 2 com a área 3. Se for igual a 90. Se for menor que 90, a área 1 vai ser menor que a soma das outras duas áreas. Menor que a soma de área 2 com área 3. E se for maior que 90, aí sim a gente vai ter a condição que a gente quer. Que é da área 1 ser maior do que a área 2 mais a área 3. Certo? E é por isso que o A ele tem que ser maior do que 90. Né? Não pode ser o item B, porque se o alfa fosse exatamente igual a 90, a área seria igual à soma das outras duas áreas. Se fosse menor que 90, a área 1 seria menor que a soma das outras duas áreas. E a questão que o enunciado quer é em qual das situações é maior do que a soma das outras duas áreas de pizza. E a situação é essa daqui, olha. Quando a área 1 é maior do que a área 2 mais a área 3. Certo? Por isso, item C de casa. Ah, mas e se o alfa for 180? Se o alfa for 180, não tem triângulo, né? Por que não tem triângulo? Se o alfa for 180 graus ou maior, não tem triângulo. Por que não tem? Porque a soma dos ângulos internos dentro de um triângulo tem que dar 180. Se só um ângulo dentro desse triângulo é 180, não vai sobrar nada para os outros dois aqui. Os outros dois seriam 0 graus, né? Então não tem como o alfa ser 180 ou mais, porque a soma de todos os ângulos internos dentro do triângulo seria igual a 180. Então o alfa tem que ser um valor menor do que 180. E a gente fica com o item C de casa.